Fala, minhas lindas, como é que vocês estão, hein? Seus viciados em prata pelão. Seja bem-vindo ao resumo que vai fazer a gente surtar com um nível de OP que a gente vai ver hoje. O nome da obra é O Demônio Celestial que não consegue viver uma vida normal. Só o título já entrega, né? Então, sem mais enrolação, meu patrão, vamos dar. A história começa assim. Muito tempo atrás, lá viveu um famoso ferreiro. Ele possuía uma loja onde ele vendia sua ferraria feita à mão. Um dia, ele teve sorte e vendeu suas armas para o reino do Cairo, que estava no meio de guerra sem fim. Foi uma chance incrível para ele elevar seu status. O ferreiro foi premiado com a posição de capaz de pagar sua dívida a tempo, então ele está errado, mas os presos de sangue não têm a permissão para cuidar disso eles mesmos. E eles também desrespeitaram o filho mais velho de Dimitri, o que é um crime que vale a vida deles. E de acordo com a lei desta terra, não seria estranho para eles receberem pena capital. Roman pega um graveto dizendo: já que eles quebraram as leis, eu, o filho mais velho de Lord Romero Dimitri, eu os punirei. Os presos de sangue estão prontos para dar a ele uma luta. Roman avançou em direção a eles. O cara careca ataca Roman, mas ele teve sua garganta perfurada por um graveto. Eles começaram a avançar em direção a Roman. Um cara o ataca, Roman desviou e o esfaqueou em seu peito. Roman está pensando: quando eu abri meus olhos pela primeira vez, ele encontrou um testamento escrito por Roman e algumas drogas no chão. O reino escolheu representantes de cada casa para ir à guerra, e Roman foi forçado a ir à guerra para representar sua família. Ele se matou por medo. Foi uma vida patética, mas o dono do corpo atual é um líder da seita Demônio Celestial, Baek Jung-hyuk. E já que ele assumiu o corpo, ele vai viver do jeito de Baek Jung-hyuk. O cara começa a correr gritando: monstro! Roman UH! Uli foi punido e pediu a ele para explicar sua situação e se ele mente. Então ele não será capaz de manter sua língua. Ele diz a Roman que seus pais pegaram dinheiro emprestado de presa de sangue e eles teriam facilmente os reembolsado vendendo suas colheitas. Mas os presas de sangue destruíram suas colheitas. Mais tarde ele sabe que eles estavam atrás de sua irmã mais nova e implorou a Roman para pelo menos salvar sua irmã. Olhando para aqueles olhos, Roman lembrou de um dos 4 demônios celestiais, o demônio louco. E ele também o encontrou em um lugar decadente assim como este. Roman perguntou seu nome. Ele responde: é Kevin. Roman sai dizendo: eu vou verificar se você está dizendo a verdade mais tarde. Em seguida vemos uma carruagem e lá dentro está a Lady Flora, a noiva de Roman. Um mês atrás, o pai dela está dizendo a ela para se casar em Dimitri e ela não concorda. Mas ele diz a ela a fim de superar o desastre que eles estão enfrentando em sua terra. Ela tem que, e não há outro caminho. Ela chegou na terra de Dimitri. Ela deveria se casar com o segundo filho, que tem um futuro brilhante, mas Roman a forçou a se casar com ele em vez disso. Roman, o idiota dos Dimitris. Ela pediu a Roman para cancelar o casamento. Roman concordou com ela. Ela está chocada. Roman diz a ela, já que ele é um idiota da família Dimitri, ele não ousaria se casar com alguém como ela. Ele diz a ela que ele vai falar com seu pai e ele estará assumindo total responsabilidade por quebrar o noivado. Em seguida, seu pai está repreendendo-o por quebrar o casamento. Ele diz a ele que ele o forneceu com bom ambiente como um pai. O mesmo que as pessoas o chamassem de "o idiota dos Dimitris". E o casamento com a família de Lawrence era a melhor maneira para eles ganharem posição adequada como nobreza, e ele não pôde nem fazer isso. Ele joga uma xícara em Roman e diz a ele: agora que seu casamento está cancelado, ele tem que ir para o campo de batalha em 6 meses. Roman concorda. Ele diz a Roman para assumir a responsabilidade por causar os problemas com o grupo Presa de Sangue. Roman diz a ele vai cuidar disso e sair. É o quarto. Flora diz a ele que grupo Presa de Sangue são muito perigosos e diz a ele para voltar e pedir por ajuda de seu pai. Mais, Roman
diz a ela: você realmente não sabe seu lugar. Próximo nós vemos Hans está aplicando perfume em Roman. Já que sua noiva está vindo. Mas Roman não quer casar com ela e também não quer ser desrespeitoso para com uma mulher que não causou a ele nenhum problema. Mas a senhora nunca planejou mostrar nenhum respeito para com ele. Ele diz a ela o momento em que o tópico de quebrar o noivado surgiu. Ela não tinha direito de interferir com a decisão dele e diz a ela: nós devemos seguir nossos caminhos separados de agora em diante. Romero está dizendo à sua esposa Lahanna que ele usou violência contra Roman novamente. Quando ele era um plebeu, ele costumava bater em Roma muito frequentemente, mas quando ele se tornou um nobre, ele prometeu a si mesmo não deixar seu filho passar por aquela experiência novamente. Lahanna o consola e diz a ele para ajudar Roman a cuidar de grupo presa de sangue e diz a ele para conseguir Capitão Jonathan para ajudar Roman. Hans tenta parar Roman de ir para fora, já que presa de sangue pode tentar se vingar dele. Mas Roman diz a ele que presa de sangue começou a ganhar sua infâmia por impiedosamente massacrar seu inimigo, que ele vai lidar com eles à sua própria maneira. Próximo nós vemos restaurante ateliê. Roman pediu uma refeição para Hans e diz a ele para sentar lá até ele voltar. Mas Hans o impede de ir, já que será muito perigoso. Mas Roman diz a ele que ele tinha feito mais do que suficiente por acompanhá-lo para fora e sai. Hans correu para informar sobre Roman saindo sozinho. Próximo, Roman está andando em um beco e pessoas de presa de sangue vieram para se vingar dele. O cara começa a atacá-lo com uma faca. Hans veio para informar a Capitão Jonathan sobre Roman e diz a ele para ir ajudar a loja, já que ele foi um lugar perigoso sozinho. Roman tá batendo nos caras de presa de sangue. Ele esfaqueia o cara em sua garganta com uma faca. Os outros dois caras estão chocados para ver que a informação que eles obtêm sobre Ron, que não são o mesmo que a cena agora mesmo, e Roman está pronto para cortá-los para baixo. Passando. Próximo nós vemos Hans contando ao Capitão Jonathan que Roman foi lutar com presa de sangue, mas eles todos riem dele. Diz a eles que não é uma mentira. Jonathan lembrou que Lord Romero ordenou para ajudar Roman. Ele, disse eu, mataria seu filho. E eu juro isso pelo meu nome Roman Dimitri. Agora você preferiria manter sua boca fechada pelo bem de presa de sangue e deixar seu filho morrer, ou você me dará a informação que eu preciso? Falando. Em seguida, nós vemos um cara tá dizendo ao líder de presa de sangue que Roman havia derrotado a divisão inteira sozinho. Casamento. Mesmo que ele soubesse, ele não questionou Roman sobre isso. E Lawrence era um que queria o casamento primeiro. E enquanto eles estavam alheios sobre seus próprios erros, ainda ousam vir e reclamar para ele. Ele os informou um mês atrás, Barcos os ofereceu para casamento com eles em vez de Lawrence. Mas Dimitris os recusou porque ele escolheu a opção que ele pessoalmente gostava. Agora Barão Lawrence está pensando que ele tinha cometido um grande erro por causa de sua raiva. Ele diz a Flora, ele sabia que ela e Roman não eram uma boa combinação. Já que Roman é considerado como um lixo da família, mas ela deveria ter sabido que Roman é um Dimitri. E o nome sozinho detém o valor disso. Ela está pensando? Quando ela era criança, havia uma criança que cometeu um erro na escola e o professor abriu um comitê de punição para ele. O pai dele veio e pediu desculpas ao professor. E agora ela está na mesma situação daquela criança e do pai dela. Ambos pedem desculpas ao Barão Dimitri. Um servo informa que o jovem mestre Roman chegou e ambos estão surpresos em vê-la em seu novo visual. O pai dele perguntou: você terminou o seu treinamento? Ele responde sim. Vendo a situação do quarto, ele lhes diz que sabe sobre a situação de Lawrence Barco. No entanto, no dia em que ele conheceu Flora, depois de ouvir o pensamento dela, ele mudou de ideia. Ela fez seu resultado depois de ouvir sobre os rumores do tolo de Dimitri. Ele lhes diz não importa o que as outras pessoas disseram sobre Roman Dimitri, mas ele estava esperando passar sua vida com alguém que o julgasse com base no que eles viram pessoalmente. E assim, ele não quer que nenhuma mudança ocorra para que o casamento seja rompido. Barão Lawrence está pensando, agora eles têm que resolver seu problema com o que eles têm dentro da família Lawrence. Mas ele é grato a Dimitri por não aceitar a oferta dos Barcos e se juntar a eles. Ele pediu desculpas a eles novamente e saiu com sua filha. Ele pensa se ele tivesse sabido sobre o verdadeiro valor de Roma, ele teria sido mais cuidadoso e diz a Flora para não tomar decisões repentinas. Seu pai perguntou o que aconteceu a ele durante a semana passada.
Durante aquela semana, ele estava dentro do galpão removendo todas as impurezas de seu corpo para alcançar o estágio humano. A quantidade de impurezas em seu corpo era crítica e preparar até mesmo a fundação de seu corpo teve um efeito significativo. As mudanças de sua aparência física. Ele diz a seu pai. Quando ele estava em treinamento, ele começou a circular a mana por todo o seu corpo. Ela fica surpresa que seu filho Roman Dmitri, que é conhecido por ser um idiota de Dmitri, tinha realizado uma coisa que ninguém pode possivelmente fazer. Mas, ele diz a Roman, como seu pai, ele sempre o apoiará, não importa o que. Ele diz a ele, não importa o que ele faça, não há necessidade de assumir a responsabilidade sozinho. Em seguida, vemos a oficina de Dmitri. E Roman veio lá para encontrar armadura para seus soldados. Oficina onde vários ferreiros podem trabalhar ao mesmo tempo. E existem 30 de oficina na Rua dos Ferreiros. A mina de ferro atrás da propriedade tem os maiores depósitos em todo o reino. E os ferreiros de Dmitri têm o conjunto de habilidades para vender o ferro que foi extraído de lá por um preço elevado. Por causa disso, os nobres do nordeste do Cairo nunca ousariam se tornar hostis com Dmitri. Eles têm medo da riqueza de Dmitri à parte. Se eles fossem incapazes de obter os suprimentos de armas de ferro de Dmitri no reino do Cairo, seria uma questão crítica por seus próprios direitos. Roman veio lá para encontrar o mestre ferreiro. Em seguida, vemos Roman pedindo a seu pai para ajudar com os armamentos para equipar os soldados. Ele diz a ele para ir a Hendrik, que costumava trabalhar ao lado dele, e agora ele está encarregado de toda a produção de ferro. Ele diz a ele para informar a Hendrik que é seu pedido. Ele ajudará com tudo. Mas ele diz a ele que os ferreiros de Dmitri são muito orgulhosos e apenas alguém que pode discernir a qualidade do ferro e tem a habilidade para manuseá-lo pode verdadeiramente ganhar a confiança do ferreiros. Hendrik perguntou a ele por que ele veio todo o caminho aqui. Mas a Roman lhe diz: eu acredito que meu pai enviou palavra a você com antecedência a respeito porque eu estaria vindo aqui. Hendrik responde: para armar 30 pessoas. Eu pensei que você estava apenas aqui para roubar algo porque você correu. Para ele, tudo que ele quer são a espada e a armadura para proteger as vidas de seus soldados. Olhando para Roma, ele percebeu que os rumores são verdadeiros, que ele mudou, mas como pode alguém mudar a tal ponto? Hendrik está pronto para fazer espadas e armaduras para ele. Em seguida, vemos Hendrik está trabalhando e um cara está dizendo a Roma que ele errou. Se a guerra não está terminada rapidamente, continua em cumprimento. Então o Banco Dourado começará a pressionar a família Barcos usando o juro. E eles rasgarão a terra à parte uma vez que eles ocupem Lawrence. Todos estão em silêncio depois de ouvir isso. Ela pergunta, então o que nós somos supostos fazer? Ela lhe diz, há apenas um caminho e essa é resistência desesperada. Ela estava esperando ela virar com uma contramedida extraordinária, mas era apenas no nível de senso comum. Ela pergunta, é fechar o portão do castelo fechado a melhor maneira para eles sobreviverem? Isso é o que você fala de. Ela lhes diz não apenas para aguentar, mas para desistir de todo o produto do ano e atear fogo aos campos. E estocar o máximo de comida possível e aguentar até o inverno chegar. Ela lhes diz, o dinheiro que Barcos emprestou a juros continuará a aumentar se a guerra não está terminada rapidamente e continua em cumprimento. Então o Banco Dourado começará a pressionar a família Barcos usando o juro, e eles rasgarão a terra à parte uma vez que eles ocupem Lawrence. Todos estão em silêncio depois de ouvir isso. O pai dela pergunta, então o que nós somos supostos fazer? Ele diz, há apenas um caminho, e esse é resistência desesperada. O pai dela estava esperando ela virar com uma contramedida extraordinária, mas era apenas um nível de senso comum. O pai dela pergunta, é fechar o portão do castelo fechado a melhor maneira para eles sobreviverem? Passei. Isso que você fala de. Ela lhes diz não apenas para aguentar, mas para desistir de todo o produto do ano e atear fogo aos campos. E estocar o máximo de comida possível e aguentar até o inverno chegar. Ela lhes diz, o dinheiro que Barcos emprestou a juros continuará a aumentar se a guerra não está terminada rapidamente e continua em cumprimento. Então o Banco Dourado começará a pressionar a família Barcos usando o juro, e eles rasgarão a terra à parte uma vez que eles ocupem Lawrence. Todos estão em silêncio depois de ouvir isso. O pai dela pergunta, então que nós somos suposto fazer? Ela diz a ele, há apenas um caminho, e esse é resistência desesperada. O pai dela estava esperando que ela virar com uma contramedida extraordinária, mas era apenas no nível de senso comum. O pai dela pergunta, é fechar o portão do castelo fechado o melhor caminho para eles sobreviverem? Ela diz que você fala. Ela diz a eles para não apenas resistir, mas para desistir de todo o produto do ano e atear fogo aos campos.
e estocar o máximo de comida possível e suportar até o inverno chegar. Ela diz a eles que o dinheiro que Barcos emprestou a juros continuará aumentando se a guerra não acabar rapidamente e continuar por muito tempo. Então o banco de ouro começa para sobreviver. Isso é o que você fala disso. Ela lhes diz não apenas para resistir, mas para desistir de toda a produção do ano e atear fogo aos campos. E ela falou também pra vocês deixarem o like nesse vídeo, rapaziada. Bom, vocês gostaram da minha voz artificial? Se vocês gostaram, posso trazer mais vídeos assim, que vai ser muito mais fácil, né? Agora, se vocês não gostaram, infelizmente vai ser bem difícil de trazer vídeo, vai demorar bastante. Eu sou muito ocupada, mas você já meteu o like aí? Tô de olho.